E aí, essa discussão demorou uns 2 anos. E depois de um debate enorme, a ANEEL entendeu que uma entidade não parava de pé, por uma questão simplesmente de que os ativos, que ela não iria pegar um ativo do setor elétrico para ser gerido pelo setor de telecom, que era a proposta de uma entidade gerida pelas operadoras. Por uma questão de pragmatismo, o conselheiro Moisés, que é o líder desse assunto na Anatel, caminhou na linha de um acordo com a ANEEL por um operador neutro, que foi a proposta original, que foi a consulta pública. E isso gerou um estresse muito grande do lado dos provedores que preferem uma entidade. E isso foi parar no Ministério. O Ministério hoje está em debate de uma política, até então não tinha surgido a ideia de uma política pública sobre isso. É mais ou menos uns 30 dias, uns 40 dias atrás, o Ministério das Comunicações, junto com o Ministério de Minas e Energia, entendeu que isso é uma questão de política e que deveria haver uma portaria estabelecendo algumas diretrizes que devem constar nessa regulamentação. E é nesse pé que a coisa está hoje. Em princípio, portanto, a decisão se vai ser um operador neutro ou se vai ser uma entidade, ela não vai ser mais uma questão regulatória, ela não vai ser uma questão de objeto de decisão da Anatel versus a ANEEL. Ela vai ser isso vai vir na portaria estabelecendo qual que tem que ser o mecanismo, qual que é, na verdade, a estrutura que vai tocar isso. É claro que se for um operador neutro, haverá regras concorrenciais para que esse operador neutro não concorra no varejo com os ISPs por uma questão de equilíbrio de mercado. E se for uma entidade, tem que haver algum nível de governança do setor elétrico sobre essa entidade também. Então, o ponto de debate hoje é esse. Você pergunta, Abrão, o que você acha que vai acontecer? Não faço a menor ideia. E assim, como Anatel, eu entendo que o mais importante é superar o debate, porque não dá para a gente esperar mais. A gente fica rindo, às vezes, mas eu recebi um vídeo na semana passada, muito triste, lá no Rio de Janeiro. Um cara estava instalando de maneira irregular uma fibra num poste, estava lá mexendo. Aí um cidadão na rua pegou o vídeo e ficou filmando o cara. Falei assim, eu vou ficar filmando aqui até acontecer. E ficou. Mais de 1 hora lá. Chegou uma hora, o cara pegou no cabo que não tinha que pegar e foi torrado e o cara filmou tudo. E ficou pendurado lá no poste. Isso é um problema sério. A quantidade de acidentes de trabalho que tem no acesso aos postes é muito grande. Eu sei que os provedores olham na perspectiva do que eu quero ter acesso ao poste, eu quero pagar pouco. E isso é legítimo, tá? E, na verdade, essa problemática precisa ser resolvida também. O ponto é que você precisa criar um conjunto de regras para botar ordem na casa. Porque, por exemplo, a gente já contou, a gente tem fotos de poste com mais de 100 cabos pendurados. Aí você cria um problema, o poste cai, enfim, a gente tem fotos, e eu tenho um colega que tem uma empreiteira que ele coleciona mais de 5.000 fotos de poste com problema. Algumas premissas que estão mais ou menos estabelecidas é o seguinte: ninguém vai botar mais dinheiro por poste, ou seja, o setor de telecom não vai pagar mais do que já está pagando. E precisa ter uma equalização nessa remuneração aí. Então não vai ter dinheiro novo do setor de telecom entrando. Isso é uma coisa que foi
explicitamente é premissa. Uma outra coisa, que também é premissa, que já está aceita. A modicidade tarifária também vai deixar de acontecer. Então, esse repasse para a tarifa não vai mais acontecer. Então, todo o dinheiro que entra tem que ser suficiente para remunerar quem tiver que remunerar, tanto os custos quanto a operação. Então, é esse o desenho da questão dos postes. O que a gente espera é que tudo saia até a questão da portaria saia nos próximos 15 dias. Eu vou ser conservador aqui até o fim de julho, para que o regulamento seja votado e aprovado até o final do ano. E toda a regulamentação esteja valendo já no final do ano. Aí você pode perguntar, Abraão, então eu posso ter certeza de que não vai ter impacto para mim? Há uma diferença entre eu dizer para você que o seu custo por poste não vai aumentar e a sua despesa por poste não vai. Por quê? Porque tem muita clandestinidade. E vai haver um trabalho contra a clandestinidade. Tem muito poste, tem muita gente que usa poste e que não declara que usa e não paga pelo que usa. Tanto empresa pequena quanto grande, tá? Não é só pequeno que eu estou falando isso. Então, esse trabalho, a partir do momento que você bota alguém para gerir, vai haver um trabalho de averiguação. E aí, o que eu recomendo para vocês é justamente essa avaliação na rede de vocês, onde vocês usam, para você justamente se preparar para um impacto se você estiver exposto a esse tipo de risco. Então, essa é a minha recomendação na questão dos postes. Um terceiro assunto que eu queria falar com vocês, muito importante também, diz respeito a um trabalho que nós estamos desenvolvendo. Eu estou coordenando um grupo que faz a avaliação em relação às receitas do provedor, o quanto que aquilo é SVA para recolhimento de ISS eventual, dependendo do porte da empresa, ou ICMS, se for telecom, que é a relação SVA-telecom. Por que esse assunto é importante? Porque toda a parte tributária é muito diferente entre os perfis. Telecom, por exemplo, recolhe FUST. SVA não recolhe FUST. E essa incidência ou não, há um debate enorme junto às receitas, que tem muita gente que faz um particionamento artificial para pagar menos imposto. E a questão, o que é justo, o que não é justo? O que cai na malha fina e o que não cai na malha fina? Isso é um debate antigo, tanto dentro da Anatel, quanto entre a Anatel e as receitas estaduais. E nós criamos um grupo, cuja primeira reunião formal aconteceu há uns 15 dias atrás, e nós estamos começando um ciclo de reuniões com as associações a partir de amanhã. Começamos amanhã e vamos passar o mês de julho todo conversando com diversas associações. Que a intenção, e aí é um dever de casa meu para vocês, é estudar os diferentes perfis de ISPs, com diferentes tipos de modelos de negócio, para que a gente compreenda, nesses perfis, casos típicos que servirão de referência para que os casos que não forem típicos, esses sim caiam numa malha fina. A gente não está dizendo que o que for diferente do que a gente levantar está errado, vai ser multado. Não, não é isso. O que a gente está dizendo é o seguinte: nós vamos identificar perfis e, a partir desses perfis, nós vamos estabelecer referências que simplifiquem o processo de fiscalização e acompanhamento, tanto por parte da Anatel, quanto por parte da Receita estadual e municipal. A gente não consegue discutir com 20 mil empresas. Nós vamos discutir com as associações.
Então, meu pedido para todo mundo que está aqui de associação é: estejam preparados para, quando vier conversar com a gente, trazer essa visão. Assim, ó, eu tenho esse perfil de associado, o cara tem esse tipo de modelo de negócio, ele tem esse tipo de porte, ele faz isso e isso, e nós vamos, recorrentemente, inclusive, pedir dados auditados que referenciem aquilo que nos for colocado. Eu não sei quantos perfis existem. Eu sei que você tem um pequenininho, o cara que já é um pouco médio, dentro dos PPPs, o cara que já é grande, que já tem 1 milhão de usuários. E que ainda assim é operador de pequeno porte. Então a intenção é ouvir as associações para compreender os diversos contextos. O interesse da Anatel não é chegar para você está pagando menos ou pagando mais imposto? Aqui a gente quer saber o seguinte: como que é o teu negócio? De fato. O que você faz que é SVA e o que você faz que é telecom? E a partir disso, identificar referências. A Anatel tem uma referência hoje, só que ela é uma referência que ela é fruto dos modelos de custos das grandes empresas, que é algo como, no máximo, 40% de SVA em relação ao telecom. Aí você diz: isso é muito ou é pouco? Não sei, eu sei que está errado. Por que está errado? Vocês não são uma Vivo, com porte da Vivo, com custo de operação da Vivo, ou de uma TIM, ou de uma Claro, ou de uma Oi, ou de uma Vital, que é um atacadista. São coisas diferentes. Então, nós precisamos compreender isso. Então, esse assunto, que é um assunto muito importante, e que está acontecendo agora, nós queremos ouvir vocês. Porque qual que é a lógica? A lógica é o seguinte: você vai lá declarar, na tua declaração, tu vai dizer: não, eu estou pagando, eu recebi R$1 milhão em 2023. Desses R$1 milhão, R$600 mil foi SVA, R$400 mil foi telecom. Então, eu vou pagar ICMS em cima de 400 mil e pagar FUST em cima de 400 mil. Isso está certo ou está errado? A gente vai ter referências. Se a nossa referência estiver errada e você estiver fazendo certo, você vai ter que demonstrar isso mais claramente. Se você estiver errado e a gente estiver certo, eventualmente você vai cair numa malha fina e pode, é claro, ter outros desdobramentos. Por isso que é importante a gente conhecer o que de fato está acontecendo. Então, assim, o que é importante é que as associações tragam estudos, sejam diretos, seja via consultoria, mas estudos críveis, estudos com credibilidade, que nos mostrem o que existe de lógica nesse processo. Perfeito?